Gente, hoje o tema dessa noite, nós vamos falar sobre a simplicidade de um relacionamento com Deus. A gente vive hoje num mundo onde as informações estão todas muito acessíveis, tudo muito fácil, né? Em um clique você consegue saber o que está acontecendo em tempo real no outro lado do mundo. Hoje nós vemos pessoas cada vez mais querendo conhecer de teologia, e muitas vezes essa vontade de conhecer sobre teologia, sobre Bíblia, e de fato isso é muito bom, porque a palavra é o pão que alimenta, né? É o pão que nos alimenta, que nos sustenta. Mas muitas vezes, com tanta informação de querer saber tudo, nós acabamos complicando algo que é muito simples, que é o nosso relacionamento com Deus. Que é algo que nós construímos na simplicidade, num diálogo, numa mesa, né? Então a gente vai falar essa noite sobre tempo, sobre simplicidade. E eu queria já lançar a primeira pergunta para essa galera que está aqui, né? Porque hoje, com tanta coisa, com tantos compromissos, muitas vezes nós acabamos não encontrando tempo para ter um relacionamento com Deus, para construir um relacionamento com Deus. Mas se todos nós temos as mesmas 24 horas, e uns conseguem e outros não, será que isso é realmente falta de tempo ou falta de prioridade? E aí? Quem vai? Bom, todo mundo tem 24 horas no dia, mas nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E essa semana passada, quando a gente foi chamado para estar aqui, a gente começou a refletir muito sobre o que a gente ia trazer em conjunto, que todos estariam vivendo ao mesmo tempo, e era sobre tempo. Era sobre, não o tempo, literalmente, que nós estamos agora, mas o tempo que nós temos nos nossos dia a dia. E a diferença de governo de tempo, ela é muito importante, porque não é sobre fazer mais coisas para Deus, mas também sobre como ser sustentado por Deus nesse tempo que a gente tem no dia a dia. E o que a gente tem feito com esse tempo que a gente tem. Então, Tá desligado. deu ruim isso. Falha no engano? Vamos lá? Quer dar uma testada só? Tigrão, para ver se está tudo certo? Ei, som, ei. Então, comentando sobre isso, eu queria falar sobre uma passagem de 1 Reis 19, já no versículo 1, se quiserem abrir. Ei. E Alô? para dar um contexto para essa passagem, Elias, que é o personagem principal ali, ele era um profeta e ele tinha acabado de passar pela maior batalha da vida dele, que ele sozinho tinha ganhado contra 400 ou 450 profetas de Baal. Então, logo depois disso, vem esse capítulo que a gente vai ler agora, que diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi a Berseba, que pertence a Judá. Eu fui pesquisar quanto dá mais ou menos de onde ele estava até ali, dá uns 150, 180 quilômetros. Então ele caminhou um bocado. E ali, em Berseba, ele deixou o seu servo e ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou
tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, com essa passagem aqui, eu li ela algumas vezes nesse tempo que a gente estava preparando, e o que mais me chamou a atenção nela foi o fato de quando fala o anjo do Senhor, está falando sobre o próprio Jesus ali, e o que ele deu para Elias não foi um banquete, não foi nada luxuoso, foi o simples, mas algo que sustentou ele. A própria Bíblia vai dizer, no último versículo, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, uma comida simples, era pão e água. É igual a gente acordar de manhã, no domingo, olhar, não tem nenhuma padaria aberta, e olhar para a cozinha e ter um pão, e esqueceu de comprar café no sábado e está sem também. Então, foi com essa comida que Jesus usou para sustentar Elias ali. E o que a gente pode perceber com isso? O próprio Jesus, ele se diz sendo o pão da vida. Ele próprio diz que ele é a água que sacia a nossa sede. Então, a gente percebe que ele estava num momento onde, por mais que ele teve uma experiência incrível com Deus, chegou o dia ruim, que ali foi muito próximo e cada contexto é um contexto, mas todo mundo tem o dia ruim. E o que sustentou ele foi simples e basicamente pão e água, que aponta muito para Jesus, que aponta muito para o nosso tempo ordinário de quartinho com Jesus. E isso fortaleceu ele para ele continuar, para ele botar a cabeça no lugar de volta e voltar a caminhar. E a gente percebe com isso que nas nossas dificuldades, nos nossos dias pesados e corridos, muitas vezes, não vai ser Eu já me peguei fazendo isso depois de um dia pesado de trabalho, parar um pouquinho e ficar 10 minutos no Instagram. E eu saí, não mudou nada na minha vida, mas eu achei que ali eu ia encontrar um alívio, e no máximo que eu vou conquistar é um alívio momentâneo para a minha alma. Então, que atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Mas, enfim, isso demonstra para a gente que nos nossos dias difíceis, o que vai sustentar a gente é o nosso pão e a nossa água, o nosso devocional, o conhecer a palavra de Deus, e com isso não ceder para o que é contra a palavra de Deus, basicamente. Isso a gente não encontra só numa conferência, a gente não encontra só num culto de domingo, mas sim em todos os dias, separando um tempo das nossas 24 horas para dedicar exclusivamente para Deus. Eu acho que era isso. Bom, pegando o gancho que o Lucas falou, essa negligência que ele citou, em vez de olhar para dentro da sua própria alma assim, e falar, eu não estou num dia bom, eu vou ter um tempo com Deus, eu vou abrir meu coração com Deus, a gente vai para outras coisas que são muito mais simples e fáceis, né? Que é literalmente o Instagram, o WhatsApp, YouTube, qualquer outra coisa que nos tire o foco de Jesus. E, nesse sentido, eu senti muito assim no coração de falar sobre negligência. E é uma palavra assim pesada, parece muito... Não é palpável, é uma coisa que parece distante, mas... Vou começar pelo significado dela, mudando todo o meu esboço, tá, gente? É mais importante isso. Bom, a palavra negligência, ela significa desprezar ou não escolher. E ela vem do latim, que diz negligentia. E, nesse contexto, eu fui para 1 Samuel 2, que é o contexto de Eli e os filhos dele, que é Ofni e Finéias. Essa passagem já falou muito comigo há 2 anos atrás, sobre negligência também. E aí, nesses dias, a gente foi ter o nosso momentozinho ali de o que a gente vai levar, o que a gente vai falar junto e tal. E aí, eles falando, e eu, assim, não faço a mínima ideia, sinceramente.
E aí, quando eles começaram a falar, eu falei, nossa, eu fiz um devocional há 2 anos atrás disso. Eu vou voltar lá naquele devocional e vou ler ele. E aí eu fui ler. E, bom, nesse contexto de 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 27, os filhos de sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eles estavam fazendo várias coisas erradas contra o templo, né? Contra Deus, primeiramente. Mas desde imoralidade, a glutonaria, mentiras e ocultações. Mesmo assim, Eli sabia de tudo isso. Deus questiona Eli sobre isso. Eu olhei para a Tami e já lembrei que eu tenho que falar aqui. Mas uma das coisas para explicar esse contexto é que, naquela época, eles faziam sacrifícios de animais. E esses sacrifícios, aí entra a glutonaria dos filhos dele, né? Esses sacrifícios eram feitos pelo pessoal no templo. E, nesses momentos, os filhos dele iam lá e pegavam as carnes, assim, quando a gente está no dia de churrasco, assim, não tem em casa, deixa eu pegar uma parte aqui. Antes de ficar pronto, eles iam lá e já pegavam. Antes de entregar ao Senhor, eles pegavam essas partes. Então, Deus começou a se irar contra isso e questionou diretamente o sacerdote, que era o pai dele, que era Eli. Chegou em Eli e falou assim, no versículo 27, os filhos do sacerdote Eli... 29. Ora, por qual motivo, então, pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressadamente que fossem celebradas na minha habitação? Porque honras os teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? O que isso tem a ver, né, com o templo? Basicamente, aqui, o pai deles está sendo negligente com os próprios filhos, colocando eles acima de Deus, permitindo que a irreverência continuasse dentro do templo, mesmo sabendo o que deveria ser feito. Eli, nessa época, ele já tinha mais de... Acho que, olha, não vou mentir aqui para vocês, né, porque eu não sei, não vou acrescentar os 2 feitos, mas Eli... Desculpa, gente. Ele já era mais velho, ele já tinha reinado, ele reinou cerca de 40 anos, então já era no final da vida dele, tanto que ele estava quase morrendo ali junto com os filhos. E ele já estava meio cansado assim do reinado, sabe? É isso que aparenta quando a gente lê ali a passagem. Então ele parou de... Ele chamou a atenção dos filhos, mas não chegou a fazer algo que realmente era o certo a se fazer, tirar eles dos cargos que eles tinham e tudo mais. Então, isso falou comigo muito no sentido assim de o que eu tenho negligenciado nos meus dias, sabe? O que eu tenho negligenciado? E aí apontou para o tempo. O que dentro do tempo que eu tenho negligenciado com o Senhor, sabe? E muitas vezes a gente negligencia o tempo que nos foi dado, o nosso quartinho com Deus, as motivações e intenções do nosso coração e também a nossa família e os nossos filhos. E uma das coisas que eles fizeram, os filhos de Eli, foi pegar a Arca da Aliança e levar na batalha. Primeiro, eles não levaram na primeira batalha e perderam, e pensaram, nossa, por que não levar na segunda batalha e ganhar a guerra literalmente por causa da Arca da Aliança, que significava a presença de Deus. E isso voltou rapidamente para os meus dias, e eu falei, por que eu tenho buscado a presença de Deus? Por que eu quero andar com a presença de Deus? Qual que é a intenção e motivação do meu coração quando eu digo que eu quero ter a presença de Deus? É muito fácil a gente, todos nós, mas quem cresce dentro da igreja desde criança, se acostumar, entre aspas, com essa presença, ficar achando normal o pessoal do culto, sentindo a presença de Deus, começa a ser algo tão rotineiro, todo domingo você está aqui, que aos poucos você vira um crente acomodado, né? Um cristão que não tem mais vontade de ir mais longe no Senhor. E isso falou muito comigo nesse sentido. Quantas vezes nós crescemos dentro da igreja, mas vemos Jesus como um complemento na nossa vida, quase como um talismã para vencermos na vida e nos darmos bem nas nossas questões pessoais. E quantas vezes os pais veem os seus filhos errando nesse sentido e não se posicionam. E essa questão de reverência ao Senhor, com as minhas intenções, com o meu coração, falou muito comigo. Principalmente, como eu disse, me questionando com qual a intenção que eu busco Jesus. E a negligência, ela não está necessariamente ligada a alguém. Ela pode ser que seja ligada aos nossos filhos, à nossa família, mas ela também pode estar ligada a algo. As intenções e motivações, elas se perdem do centro constantemente.
andar com Jesus é ficar alinhando as motivações e intenções dos nossos corações todos os dias. E quando foi a última vez que eu deixei de negligenciar as motivações do meu interior com Jesus? Nós dormimos muitas vezes negligenciando algumas coisas. Eu me pego fazendo isso constantemente, e nessa semana foi uma das coisas que eu parei para pensar. A gente vai dormindo pensando, nossa, o que eu não fiz hoje, que eu vou fazer amanhã. E, às vezes, nessas coisas que a gente não fez hoje, eram coisas importantes, como talvez pedir perdão para alguém, perdoar alguém, ou até ter um momento com Jesus que a gente não teve de qualidade, sabe? E a negligência, ela é muito silenciosa. A gente vai dormir em silêncio, pensando no que a gente não fez, pensando no que a gente deveria ter feito, e no outro dia a gente já acorda com a cabeça a mil porque a gente não fez o que a gente deveria ter feito. Então, ela é silenciosa, mas o estardalhaço que ela faz é muito barulhento, sabe? Então, eu me vi, muitas vezes, querendo levar a arca com as intenções e motivações erradas, no meu dia a dia. Esse é um tema muito forte, né? Enquanto a Babi falava aqui, eu estava refletindo sobre o sacerdote Eli, né? Que foi esse cara que foi negligente com os filhos, né? E Eli foi o mesmo sacerdote que gerou espiritualmente o profeta Samuel. Então, como é que pode um cara gerar e ser um tão bom mentor espiritual de alguém e perder os próprios filhos debaixo do nariz? A Bíblia diz que tamanho era o pecado, tamanho era a negligência, tamanho era o desprezo dos filhos de Eli, que Deus, certa vez, decidiu derramar juízo sobre eles. Falou que ia matar eles e eles morreram. Mas espera aí, Leandro, é o mesmo cara que gerou o profeta que ungiu Davi, o homem segundo o coração de Deus. Meu Deus, como é que pode? Cara, muitas vezes a gente faz tão bem as coisas pela qual a gente é chamado, a gente serve, quer cumprir os horários, e tudo isso é muito bom. Afinal, né, são as coisas de Deus, aquilo que Deus coloca na nossa mão, nós temos que fazer muito bem feito. Mas nós nos esquecemos da simplicidade e do relacionamento com Deus, que é o verdadeiro motivo. Deus não é uma ferramenta Ele não é um meio para um fim. Ele é o objetivo principal. O relacionamento com Deus é o objetivo principal. E tudo que vem depois disso é secundário, é terciário, né? E onde é que a gente desenvolve esse relacionamento com Deus? É no secreto. É no secreto. Só que, mais uma vez, né? Como a Babi falou, nós acabamos negligenciando aquilo que é importante, aquilo que parece tá debaixo do nosso nariz, os nossos, né? Vamos dar o exemplo aqui dos filhos de Eli, né? Tava ali, não tem problema e tal, deixa passar. Até o momento que aquilo foi tirado dele. Imagina a dor de um pai, gente. Perder 2 filhos. E imagina a dor de um pai sabendo que perdeu os filhos por negligência dele. Quantas pessoas estão próximos? Quantos de nós, muitas vezes, chegamos próximos de uma morte espiritual por negligenciar coisas tão pequenas, né? E me lembrei de uma situação. Tem um. Se eu virar aqui, resolve? Resolve? Então, beleza. Eu lembrei de uma situação que foi bem impactante, assim. A gente estava de férias, aproveitou, descansou. Mas quando a Bárbara falou da negligência silenciosa, mas que tem um resultado que é um estardalhaço, me lembrou de uma situação. O dia que a gente planejou assim o lugar mais legal para ficar era um hotel e era muito, muito especial. Sabe aquele dia mais esperado? Sabe quando você economiza no almoço para jantar especial? Era mais ou menos assim. E a gente chegou nesse lugar e foi muito difícil, era muito longe. E quando a gente entrou lá, tinha um monte de mosca. Gente,
no paraíso tinha mosca. E aí, a gente tava na Suíça, gente. Então, assim, era o paraíso. Eu pensei, Deus, obrigada. Se isso aqui é 1%, eu já estou feliz. E, cara, aquilo... E eu fiquei pensando assim, a mosca é a nossa negligência, é o nosso pecado, porque Deus prepara um ambiente perfeito, uma visão perfeita, o plano perfeito para estar em comunhão conosco. E é tão perfeito que é tudo pensado. É o clima, é o momento, é o reluzir da glória dele. E eu fiquei pensando que aquelas mosquinhas que estavam ali, tão pequenininha, mas o bichinho que incomoda, né? Vocês já tentaram almoçar assim? Ficava assim, ó, parecia que a gente estava dançando. Eu me senti meio indiana lá. Tava assim. E aí cara, o Espírito Santo na hora me falou isso, assim, que essas moscas são como a nossa negligência, são como o nosso pecado. E ele prepara esse momento de relacionamento tão especial, mas é o que a gente deixa passar que atrapalha. E eu fiquei imaginando Deus naquele lugar, fazendo assim, com a nossa negligência, com o nosso pecado. Isso não é para trazer um peso sobre isso, mas é sobre um temor, né? Um temor que o pai não teve em relação aos filhos. É um temor que muitas vezes a gente vai dormir negligenciando alguma coisa tão pequena, né? Não só um perdão, mas é sobre, sabe? Deus, eu vou orar assim, ó. Obrigada, Senhor. Boa noite. Amém. Já. Será que é isso que Deus... Será que é isso que um pai espera de uma conversa com um filho? E tantas vezes a gente conversa com os nossos filhos, eles não constroem um enredo sozinho, né? A gente tem que falar, e aí, como é que foi na escola? Ah, legal. Então, o que você mais gostou do dia de hoje? E eu vejo que a construção desse enredo, muitas vezes, é a palavra de Deus. Ele só quer que a gente leia aquilo e vá respondendo aquele versículo simples, que a gente olhe para aquilo e não leia de qualquer jeito, mas aquela única frase entre no nosso coração e destrua uma mosquinha daquela. Então, cara, isso é muito poderoso. A negligência silenciosa, né? O que nós temos deixado ali, quietinho, para amanhã. E a Bárbara falou, você acorda já com, né, a alma conturbada, o espírito não está no lugar certo, não está na comunhão certa. E é uma reflexão para todos nós, assim, do que, cara, Deus preparou um ambiente perfeito, um tempo perfeito. Em meio a esse lugar, em meio a toda essa loucura, existe um lugar, um ambiente onde Jesus quer nos encontrar, né? E como é que a gente encontra esse lugar, gente? Como é que a gente alcança essa plenitude de ter realmente um encontro com Deus em meio a tanto barulho, em meio a tanto compromisso, em meio a tanta agenda? Oi? Então, o Senhor, ele nos deixa bem claro na palavra dele que há tempo para todas as coisas. E como a gente tem uma necessidade de controlar o tempo. Eu falo assim por mim, que eu sou uma pessoa um pouco difícil, talvez. E eu gosto muito de controlar as coisas, de ter o controle. Eu não gosto de surpresa, não sou uma pessoa para surpresa. Já descobri surpresa de aniversário. Meu pedido de casamento eu descobri também. Então, eu descubro as coisas. Eu gosto de ter o controle das coisas. E como a gente tem uma dificuldade de viver o hoje, então a gente parece que vive esperando assim por um descanso, vive esperando o final de semana, vive esperando um evento, mas é com o hoje que a gente tem que se preocupar, né? Então, levantar da cama e pensar assim, nossa, o que eu tenho para fazer hoje? E isso me fez refletir assim, como está sendo a administração do meu tempo? Que eu tenho, como a Bárbara falou, todos nós temos as mesmas 24 horas, mas o que eu tenho feito com elas, sabe?
o que eu tenho procrastinado? Gente, a procrastinação, ela é uma negligência com o tempo. É uma falta de controle do tempo. Você não consegue controlar e você acaba procrastinando, deixando para o outro dia e indo levando, empurrando. E o que a gente, como a Bárbara falou também, o que a gente tem negligenciado, né? Um tempo com a família, um tempo com Deus, ou um tempo de descanso. E eu acredito que o Senhor, ele não é um encaixe na nossa agenda. Então, por mais que eu vou ir para o trabalho escutando um louvor, ou vou fazer, sei lá, vou lavar louça escutando um louvor, ou vou orando ali durante o dia, orando antes da refeição, isso, claro, o Senhor, ele está em todos os momentos da nossa vida, e eu acredito, sim, que nós devemos consagrar o nosso dia ao Senhor. Eu procuro, assim, sempre levantar da cama e falar, Senhor, olha, eu entrego o meu dia, todas as coisas que eu tenho para fazer hoje. Isso é muito importante, a gente consagrar as coisas que a gente tem a Deus. Mas qual é o momento que eu tenho dedicado somente a Ele? Como que tem sido o meu quartinho? E eu estou lendo um livro, se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Claro que não é um livro real, né, de um escritor, C.S. Lewis, um escritor cristão. E, claro, ali ele traz uma reflexão dele, da visão, mas é como se fosse o diabo ensinando o seu aprendiz a como nos incomodar, sabe? E nesse livro, ele fala muito... Gente, são coisas assim pequenas. Igual a Tami falou assim, cara, uma mosca pode atrapalhar um lugar tão bonito. Tipo, só uma mosca, algo tão pequeno, algo tão simples, pode atrapalhar algo tão bonito. E é isso que ele tenta fazer com nós. Tipo, coisas tão pequenas do nosso dia a dia, mas é ali que a gente tem que ter atenção com as coisas. E em uma das cartas que eu estava lendo, ele fala sobre um cristão acomodado. Um cristão que está há muito tempo na igreja e muito tempo na fé, e ele acaba se acomodando, se acostumando com as coisas que o Senhor faz. Então, se acostumando com a vida que ele tem. Tipo, eu vou fazer uma oração aqui, vou ler um versículo no meu quartinho e vou no culto uma vez por semana e tá bom assim, sabe? E ele fala que é justamente isso que ele quer. Isso nossa, me pegou demais assim essa carta, que é justamente isso que ele quer. E ele fala que esse cristão, ele faz uma oração superficial e uma oração silenciosa. E eu me peguei pensando assim, como eu falei, né? Como tem sido o meu quartinho, mas qual foi a última vez que eu orei de joelhos? Não orar de joelho como uma forma religiosa, mas como uma forma de adoração, uma forma de se prostrar a Ele, derramar a Ele as coisas, entregar as coisas a Ele, tipo assim, Senhor, eu preciso de ajuda, né? E a gente tem dificuldade em fazer isso, sabe? Então o quartinho vira algo superficial, e é isso que o inimigo quer. Ele quer essa coisa superficial e silenciosa. E nesse livro também, ele fala muito sobre desviar a atenção. Desviar a atenção do foco. Como eu falei, são coisas pequenas, mas que a gente acaba desviando o foco. E esse foco é Jesus. O foco sempre será Ele. E é isso que Ele quer, que a gente desvie os nossos olhos. E nessa mesma carta, ele fala sobre voltar os nossos olhos a nós mesmos.
para que a gente foque somente na gente e na intenção do nosso coração. Como que está o nosso coração? Então, em vez de nós orarmos por coragem, a gente já se acha corajoso. Então, a gente não vai orar. Porque eu já me acho, eu não preciso orar, não preciso pedir. E sobre o perdão também ele fala, a gente não precisa orar por perdão, porque eu já sou perdoado. Jesus já me perdoou, por que eu vou pedir perdão? Ou por que eu vou perdoar alguém? E é nesses pequenos detalhes que a gente negligencia o tempo com Deus, que a gente negligencia, que a gente tira o foco de Deus. Mas, o que o Senhor nos diz? Que a gente precisa confiar nele. E ele fala, não se apoie no seu próprio entendimento. O nosso coração é enganoso. A gente não pode confiar no nosso coração, confiar nas nossas certezas. O Senhor nos pede para que nós sejamos dependentes dele. É isso que ele quer. Então, por mais que o Senhor nos diz, seja forte e corajoso, mas a força e a coragem vêm dele. Então, ele nos fala, seja forte e corajoso, mas me peça essa força, me peça essa coragem. E é isso que ele quer, uma reverência, né? A gente, claro, o Senhor, ele é um bom pai. O Senhor, para quem precisa de um pai, às vezes eu preciso de um pai. E ele é o meu pai. E às vezes eu preciso de um amigo. E ele é meu amigo, ele é um amigo fiel. Mas o Senhor também é Deus, dono de todas as coisas, criador de todas as coisas. E a gente precisa ter essa reverência, voltar os olhos para ele, tirar o foco de coisas tão pequenas, tirar o foco de nós mesmos e voltar os olhos a ele. Tem algo que a Mari falou. Tem que virar assim, esqueci. Que ela falou que sempre foi algo que incomodou muito o meu coração. Eu gostava muito de orar em silêncio. Me parecia tão estranho ficar conversando assim, de olhinho fechado e abrindo a boca. E Gênesis 1:1 começa falando, né? E tinham trevas e até que Deus falou, haja. Então, é ação. A palavra, né, essa entonação, o vocabulário, a gente abrir a boca e falar com Deus, faz parte da construção do nosso relacionamento com Ele. Porque Ele sabe tudo o que nós precisamos. Mas será que, quando uma criança vem e fala assim, mesmo para quem não é pai aí, ô tia, me dá um chocolatinho? Meu, se tu tiver na bolsa, a gente vai entregar para ver o sorriso da criança, para desfrutar desse prazer. Então, é isso que Deus, Ele quer esse relacionamento. Ele quer que nós desfrutemos do prazer do relacionamento em pedir e Ele nos atender, mas Ele também quer o prazer do relacionamento dele ouvir a nossa voz como quem pede com essa confiança. Então, abrir a boca e falar, Deus, eu quero, me dá coragem, me dá ousadia, tem tudo a ver com isso. Tem a ver com o nosso relacionamento. Por mais que Ele saiba o que a gente precisa, tudo que nós queremos, os nossos sonhos, mas quando a gente abre a boca e fala, a gente se coloca nesse lugar de dependência, a gente mata, de certa forma, o nosso orgulho de dizer, não preciso de nada, já sou corajoso, já, né, tenho tudo, ou Deus sabe, Deus vai saber, Deus já me perdoou. E quando a gente pede perdão, a mesma coisa, dizer, Deus, me perdoa por isso, eu falhei, eu pisei na bola aqui. Então, faz parte da construção do nosso relacionamento. A gente tira a negligência silenciosa e traz isso aos pés do Senhor. Então, um detalhe parecido com isso é que, antes de conhecer a Bíblia em si, eu tinha um costume de orar sempre a mesma oração antes de dormir. Não era nem Pai Nosso, nem nada desse tipo. Por mais que Jesus instrui a gente muito sobre oração, Ele quer o nosso coração literalmente exposto ali. Eu tinha uma oração que era obrigado por tudo, desculpa pelos meus erros. Enfim, era basicamente, foram anos orando a mesma coisa todos os dias.
E vamos supor que esse era um extremo, mas hoje em dia, se eu não cuido, eu tendo a querer voltar para esse lugar de, às vezes, não pelo fato de repetir uma oração ser errado, mas de se colocar nesse lugar de comodismo, de não falar o que está um pouquinho escondido, de não falar o que realmente está doendo no coração, ou lembrando de, às vezes, até ter vergonha de abrir para Deus, às vezes, pequenas coisas que são do dia a dia. E eu achei legal que todos os versículos que vieram até agora foram de pessoas até que maduras na fé. Era um sacerdote, era um profeta. Então, se essas pessoas passavam por dificuldade, quem somos nós para não passar também? Mas agora que a gente é instruído, agora que a gente aprende com base na palavra o que é, a gente tem a opção de permanecer nesse lugar, e não que a gente vá deixar de errar, mas eu acho que a gente, uma vez que conhece, tem um entendimento de alguma coisa, a gente passa a poder escolher errar de novo ou acertar. Ser negligente ou tentar, por mais que não vai acertar 100% a primeira vez. Então, essa tem sido algo constante que eu tenho que cuidar para não voltar para esse lugar extremo de voltar a repetir as mesmas coisas, por mais que não é mais... Eu nem lembro direito qual que era a oração exatamente, mas de voltar para nesse sentido de ser repetitivo, de não ser sincero, eu acho que é a palavra. E era isso. E aí? Wesley tá quietinho até agora. Algo muito legal que foi muito incrível quando o pessoal trouxe essa parte de se analisar, de se entender as motivações, o coração, que em Efésios, no capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. E é justamente isso que na minha ótica, no meu entendimento, nós precisamos fazer diariamente. Vigiar, entender quais são os nossos pontos fracos, o que está nos afastando de Jesus, o que está roubando o nosso tempo, o que está tomando o lugar de Jesus. Às vezes não é nem a falta de tempo, às vezes é a ordem de prioridades. Então, no versículo seguinte, ele segue dizendo: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, ele traz um encaixe naquilo que ele falou no versículo anterior, sobre a prudência, sobre a sabedoria, sobre como ser sábio, que é cuidando do tempo, administrando o tempo, sendo cuidadoso com isso, porque os dias são maus. E o significado da palavra remir significa, no Strong, que traz do original da escrita, né? Redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Pagar um valor para libertar alguém do cativeiro. Então, remir o tempo é cuidar de algo precioso que Jesus nos entregou para que a gente tenha tempo com Ele, para que a gente administre as coisas que Ele confiou para a gente. Porque os dias são maus. E a palavra maus, no Strong, que puxa da origem da palavra, significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado pelos labores, que traz trabalho árduo, aborrecimentos. Então, muitas vezes nós, por não governar o tempo, por não cuidar bem do tempo, que é algo tão precioso, nós sentimos esse cansaço, essa fadiga, esse aborrecimento. Quantas vezes eu e a Lara, a gente não se aborreceu por conta do tempo, por chegar atrasado, às vezes, em alguns compromissos. Então, gerir o tempo também é algo muito importante. Jesus, ele se importa com isso. Não é bonito chegar nas mesas, nos cafés atrasado. Então, alguém abriu mão de algo para estar lá com a gente, que chegou atrasado. Então, precisamos ter esse zelo, principalmente para o culto, né? A adoração não é um momento. A adoração é uma vida, é um momento importante. No céu não vai ter pregação, mas vai ter adoração. E no 17 ele diz assim: por isso não sejais insensatos. Essa é engraçado porque essa palavra insensatos no Strong diz
literalmente, sem inteligência. Burro, tipo, literalmente isso. Estava sendo burro. Mas entender qual seja a vontade do Senhor. Mas entender qual seja a vontade do Senhor. Então, remir o tempo, tratar o tempo como algo valioso, entender que isso é importante, nos faz entender qual é a vontade de Jesus. Imagina, você não cuida bem dos seus compromissos. Como que a sua cabeça funciona? Sua cabeça não funciona, ela vive à base da urgência. Você faz aquilo que é mais urgente, não aquilo que estava organizado para ser feito na hora. E o 18, para mim, é a segunda melhor parte, que diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, ele traz a parte A, vede prudentemente, remendo o tempo, e não vos embriagueis com o vinho. E o vinho, na Bíblia, é retratado como lugar de prazeres, de alegria, de satisfação. E quantas vezes eu não fiquei, sei lá, uma horinha a mais deitado num final de semana que estava muito frio, ao invés de levantar e orar, sabe? É um prazer, é algo prazeroso, é algo bom. E as coisas boas, elas nos roubam às vezes. Às vezes o Instagram nos rouba de ter tempo com Jesus, às vezes, sei lá, tomar um café mais demorado com a nossa esposa nos rouba de ter um relacionamento com Jesus. Então, isso é muito grave. E ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Então, não é algo automatizado, algo passivo de falta de ação, mas é uma ação, enchei-vos do Espírito. Tome essa autoridade, essa responsabilidade de se encher do Espírito. Quando você vê que sua carne está gritando, sua alma está berrando, encha do Espírito. Então, eu tenho tido muita dificuldade com isso, de gerir o tempo nos últimos dias, ainda mais recém-casado. Muitas coisas para lidar, casa para organizar, sifão para trocar do tanque que está quebrado. É zoeira, mas é difícil. E aí a cabeça às vezes não funciona direito. Então, eu acho isso muito poderoso. E no versículo 19 ele diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, ele traz uma forma de nos enchermos do Espírito muito poderosa. Não sei você, mas depois de um momento de adoração maravilhoso, de entrega, de devoção, eu me sinto muito carregado de glória de Deus. E isso é algo que a gente precisa ter fome, de adoração. Não somente com orações silenciosas. Não que seja errado orar silenciosamente. Acho que todo crente já passou por isso. Mas de entender o lugar, de dignificar Jesus no lugar que ele tem que estar. Acho que com o tempo, por conta da religião ou por conta da igreja secular, a gente esquece da igreja de 20 anos atrás, sabe? Por que aquelas mulheres que tinham os joelhos calejados e um coque eram tão cheias de Jesus? Porque elas pagavam um preço, elas tinham um reconhecimento de Jesus. Elas sabiam que ele era digno. Jesus é Pai, ele é Abba Pai. Mas ele também é Senhor da glória, ele é o arquiteto do universo, ele criou todas essas coisas. Então, existem essas faces de Jesus, a gente não pode somente absorver e viver algo individual. Um exemplo, viver só a individualidade de Pai de Jesus, de Pai de Deus. Deus é Pai, mas ele também é o Criador. Então, enfim, nesse contexto aqui, Paulo está exortando a igreja de Éfeso a pureza, a santidade. E eu creio muito que a gente precisa se atentar muito a esses pontos, sabe? O governo do tempo. Tem uma frase muito legal que eu escutei há um tempo atrás que diz: organize o seu tempo para você ser cheio do Espírito. Então, não tem como ser cheio do Espírito no carro, indo para trabalhar, cantando, e aí passa atribulado, você chega, depois está adorando de novo. Então, eu preciso de um tempo dedicado, sabe? Eu preciso de um tempo separado para Jesus. E, enfim, eu acho que é isso até agora. Muito bom. Sim, né, gente? Como o Wesley falou, quando nós estamos num ambiente como esse, cara, quando pega um louvor como hoje, né? Samuca e o Rian que derramaram algo muito precioso. Só que isso que eles derramaram hoje, esse algo precioso, essa graça que eles derramaram hoje nesse lugar, não foi construído no ensaio. Não foi construído 15 minutos numa oração antes de subir aqui. Eu digo isso porque eu caminho com eles, eu conheço eles. Então, são pessoas que
constroem algo para Jesus no secreto. São pessoas que, assim como nós, dispensam de outras coisas, assim como você também, dispensam de outras coisas para encontrar um lugar com Jesus. Sabe, por muitos anos na minha vida, eu vinha acreditando que o lugar de eu encontrar Deus era na igreja. O lugar para eu encontrar Jesus, para eu ter um relacionamento com Deus, era na igreja. Aí depois de um tempo eu descobri que eu sou a igreja, que eu sou o templo, que nós somos o templo. Assim como foi cantado hoje, o nosso Deus é o Deus Emanuel. Então ele também está comigo, ele está contigo, ele está conosco, né? E dificilmente a gente vai conseguir construir algo num domingo que vai nos sustentar para a semana inteira. Na verdade, nós nos reunimos aqui para prestar culto a Deus, para cultuar a Deus, para entregar algo a Ele. Na verdade, a gente não vem aqui para receber algo, nós viemos aqui, até aqui para entregar algo para Jesus. Mas Ele é tão bom, Ele é tão gracioso, Ele é tão amoroso, que Ele nos preenche com a sua presença. Então, quando nós dizemos que nós estamos cheios de Jesus, é porque nós, ao prestarmos algo a Ele, nós a entregarmos uma oferta com o nosso coração, uma oferta com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, né? Que é a oferta também, quando nós ofertamos monetariamente. Então, Ele se agrada tanto daquilo que Ele nos devolve com a sua presença. Só que aí chega a segunda-feira, chega o trabalho, chega a faculdade, chega em casa, às vezes dá com o dedinho ali na quina, e aí já escapa um pouquinho aqui, outro ali. Cara, chega na segunda-feira, aí Deus está lá esperando, nos chamando no secreto para continuar esse relacionamento que nós começamos a construir aqui na igreja. E aí, por muitas vezes, a gente acaba negligenciando, não valorizando, e a gente começa a ficar vazio, né? Não sei você, mas a minha esposa, quando come, depois de 1 hora, ela já está querendo comer de brincadeira. Brincadeira, são 2 horas. E aí, cara, Deus tem um alimento para nós. E Ele é a fonte inesgotável. E por que Ele é a fonte inesgotável? Porque nós vamos continuar precisando de mais. E Ele tem mais para nos dar, Ele tem pão para nos dar, Ele tem água para nos dar, Ele é a fonte inesgotável, Ele tem vinho, que é a alegria para nos dar. Só que para Ele nos dar, nós temos que buscar. Não existe relacionamento, não existe intimidade que se constrói sem estar junto. E eu creio que nessa noite Jesus está nos chamando para esse lugar, amigos. Jesus está nos chamando para um lugar simples, para um lugar chamado secreto. Jesus está nos chamando para aquele lugar que está lá em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te ouve Ele te recompensa. Então, muitas vezes nós estamos procurando em lugares cheios de gente, em mega conferências, mega cultos, algo que Jesus tem reservado para nós lá no secreto. Não sei você, mas eu já tive uma das melhores experiências, das experiências mais incríveis que eu já tive com Jesus é no meu secreto. É gostoso aqui no culto, amar Jesus com essa igreja incrível, um louvor incrível, mas cara, é lá no secreto que Jesus tem algo especial para cada um de nós. Não sei como é que está o teu coração, não sei como é que está a tua rotina, não sei como é que é a tua agenda, não sei quais são os teus afazeres. Se você tem 20 coisas para fazer no dia, 30, 50. Mas onde é que está Jesus no meio da tua agenda? Onde é que está Jesus em meio a todos esses compromissos? E é um convite, né?
para o que tem governado o nosso coração. Porque as nossas decisões, a Bíblia fala, né, para a gente cuidar do nosso coração. As nossas decisões, elas não saem da nossa mente, porque senão a gente jamais erraria. A gente sabe o que é certo e é errado. Mas ela sai do nosso coração, que é onde a gente processa essa decisão. Então, a gente refletir, né? A gente dá tanta resposta rápida para o que é urgente, para o que está acontecendo, porque não pode esperar. E, pelo menos, a gente vive isso, né? Eu quero fazer o meu devocional com bastante qualidade. Deixa eu só responder um e-mail, deixa eu só responder esse WhatsApp. E aí, o inimigo, ele é astuto, sagaz, e ele encontra um outro e-mail, uma outra ligação, uma outra chamada. Um mãe aqui, um pai ali, tem que socorrer. E Deus quer que a gente volte o nosso coração para Ele. Ele não quer mais produtividade, Ele não está nos chamando para ter mais performance, para escrever um livro, para liderar no Instagram, para fazer uma postagem bonita. Ele está nos chamando para conhecer Ele, para dizer: Pai, me dá um chocolate. Pai, atende o meu clamor, ouve a minha oração. Qual foi a última vez que a gente olhou para Deus e falou: Deus, ouve a minha oração, ouve o meu clamor. Coloca amor por ti, eu quero te amar, não do meu jeito, porque a gente não sabe amar. Mas eu quero amar do jeito que Jesus se sacrificou, do jeito que tu nos amou, dando a vida de Jesus, entregando o teu único filho. Que a gente possa entregar esse amor, entregar esse coração, e de uma forma bem simples, entregar as nossas palavras, que cada um hoje possa abrir a boca, falar: Deus, me ouve, Deus, eu te amo, ou Deus, eu ainda nem sei te amar, mas me ensina a te amar. Porque é uma coisa muito poderosa que a gente tem vivido. Nós somos Sabor em Flu, a gente está... Eu vi que eu tenho o dobro da idade de alguns. Mas eles compartilham o devocional quase todo dia com a gente. Todo dia tem alguém compartilhando um devocional. E um olhar, uma palavra de algo que, às vezes, a gente se pega pensando: eu estou perdendo os meus dias, as minhas horas. E eles, eu sei, eles acordam mais cedo do que a gente, dormem mais tarde, ainda vão na academia. E é uma loucura isso. E será que nós, nas nossas vidas, no nosso trabalho, com filhos, será que a gente tem dado esse espaço para que Deus fale ao nosso coração? Quando eu vejo alguém me mandando eu escrevi o meu devocional. Quanto tempo a gente não fez isso? E escrevendo, Deus vai colocando palavras, letras, apontamentos do que Ele quer para a nossa vida. A gente está tão angustiado de saber: Deus, o que Tu quer? Eu quero uma resposta amanhã. E Ele só quer falar que Ele nos ama, que Ele está ali e que Ele é o Abba Pai.